Bom dia, meus irmãos. Devido a algumas programações, nós tivemos aqui aparelhagem muito mexida e atrapalhou bastante o começo. Tivemos manutenção dela durante essa semana também. Então, peço aos irmãos desculpas pelo atraso aí. Chegamos aqui, na verdade, há mais de meia hora, mas ficou difícil fazer tudo a contento. Queria convidar você a nós orarmos e nos colocarmos na presença do nosso Deus já. Diminui um pouquinho o ganho ali da gravação. Não, lá na ponta, REC. Alô, som. Isso, tá bom. Então não vai ficar estourando aqui. Nós orarmos e pedimos a bênção de Deus sobre tudo aquilo que vamos realizar nessa manhã e ouvir e pedir especial pela vida do nosso irmão Rendel, que nos trará o estudo da palavra de Deus nesta manhã, e que durante esse estudo cada um de nós estejamos em oração pela vida dele também. Rendel, vem aqui, por favor, vamos orar. Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã de domingo, pelas tuas bênçãos sobre nós. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, estar, ó Deus, na tua presença. E nós agradecemos pela liberdade que experimentamos. Abençoa, Deus, a vida do teu servo, que nós possamos, ó Deus, junto com ele, ouvir a tua palavra e pela iluminação do teu Espírito, aplicar a tua palavra às nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, nessa manhã de qualquer desculpa diante da tua palavra, de apenas ouvi-la, mas nós possamos, ó Deus, diante dela tomar resoluções e aplicá-la à nossa realidade, ao nosso dia a dia, aos nossos desafios. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Queria contar aí com a paciência, compreensão dos irmãos, visto que sempre fui aluno, né? E hoje o mestre pagou a missão para mim, então a gente vai ter que cumprir, né? Espero que a contento, ou pelo menos tentar cumprir. Muito bem. Nossa lição hoje é a lição 3, já deixe aberto aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago 1, de 9 a 12. Na lição está de 9 a 11, mas na verdade, se você observou, ele percorre até o 12 também. Nós vimos na primeira lição com o irmão Cédric a introdução da carta de Tiago, vimos qual dos 5 Tiagos que tem na Bíblia escreveu, já sabemos disso, quem escreveu, qual Tiago escreveu. Vimos os destinatários, vimos que é uma carta geral, né? Não é uma carta específica, mas é uma carta específica a uma igreja, mas é uma carta geral aos judeus dispersos, né? E Cédric também falou que o cerne da epístola de Tiago é essa vida prática, né, rumo ao amadurecimento, ao crescimento, à perseverança cristã. Na segunda lição, com o pastor, né, nós vimos que as provações são como uma fornalha purificadora e a perseverança ela vai medir a nossa fé. Nós vimos também que para enfrentar as provações é necessário sabedoria e quando nós não temos sabedoria devemos pedir ao Senhor que Ele dá graciosamente, livremente. Quantas vezes você pedir, Ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria. E nós vimos também que a sabedoria é o uso correto e prático das verdades da palavra de Deus. Não é a sabedoria cognitiva, mas a sabedoria de saber usar corretamente o uso prático e correto das verdades da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos ver que as alternâncias da nossa vida, os altos e baixos, as mudanças de quadros, de estados, não devem prejudicar a nossa estabilidade e nossa segurança e nossa relação com o nosso Deus. Então, o tema da lição é na riqueza ou na pobreza.
Esse título lembra até aqueles votos de casamento que a gente faz, né? Quando nós vamos casar, a gente promete ser fiel na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza também. E eu creio que o autor da lição colocou nesse título propositalmente, né? Porque esse título guarda valores espirituais, meus irmãos, importantíssimos e inestimáveis. Então, a pergunta que fica com relação aos casamentos, né? Aliás, com relação à nossa vida, né? Falando também do voto que a gente faz no casamento, será que a nossa fidelidade, os nossos planos, mudam de acordo com a nossa situação, nosso bolso? Né? Até onde vai a nossa fidelidade? Até quando esse voto é cumprido? Né? Então, esse voto guarda um valor espiritual muito grande. É o que nós vamos ver no contexto da lição de hoje. Vamos ler então? Como é que eu faço aqui, Esdras? Vamos ler então, irmãos, aí Tiago 1, de 9 ao 12. Acompanha aí comigo. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Uma outra tradução para o versículo 9, o pastor Jubeci até colocou no grupo da igreja algumas versões, algumas traduções, né? Diz assim: o irmão, porém, de coração humilde, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se na sua dignidade. Meus irmãos, muitas das pessoas interpretam esse versículo 9 de maneira equivocada. Eles olham para esse texto e interpretam que Deus olha só para o pobre. É como se houvesse uma certa virtude espiritual em ser pobre. É quase que um meio para a salvação. Você necessariamente precisa ser pobre, sofrido, calejado. Né? E diante dessa interpretação equivocada, errônea, surge então uma teologia chamada teologia da libertação, que prega exatamente isso, que Deus olha para os pobres, é mais para os pobres. E de fato Deus olha para os pobres, mas não é nesse sentido que Tiago vai nos revelar aqui nessa epístola, nessa carta. Não nesse sentido. Então esse é, sem sombra de dúvida, um assunto muito sensível, né, quando se trata de mexer no bolso em questão financeira. E os irmãos podem acompanhar na introdução da nossa lição, a história, o autor conta uma história pessoal dele, que ele estava com um filho doente, né? Quem estudou percebeu aí, na UTI, e tiveram que sair às pressas do hospital onde eles estavam, porque o plano não tinha carência, ou não cobria aquela despesa. E diante daquela situação, eles se sentiram tentados a pensar: poxa, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, ou se eu tivesse mais condições de pagar um plano melhor, né, a gente não estaria passando por nada disso. Né? Essa coisa que a gente tem, às vezes, de tentar controlar o nosso futuro, né? Controlar a nossa vida por nossos próprios meios. Quem nunca pensou assim, não é? Mas, da mesma forma, ela pensou: não, espera aí. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Nosso filho já é salvo, nossa família é salva, nós temos tudo o que precisamos. Então eles oraram ao Senhor, né, colocaram o filhinho deles na vontade do Senhor, que o Senhor fizesse a sua vontade, e não precisaram nem gastar dinheiro nem nada, o Senhor os abençoou. De outra banda, pessoas que, o filho do governador tinha muitas condições e infelizmente
não teve a mesma, não pôde contar com a mesma bênção, né? Tinha dinheiro, aparentemente podia resolver tudo, né? Aparentemente estava em condições, mas não teve essa bênção, não recebeu essa bênção. Então, o tópico 1, né? Na pobreza, que a lição traz na pobreza, mantenha o foco na sua posição em Cristo. Então, volto novamente aqui a duas versões do versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então, a Epístola de Tiago, ela vai nos exortar, como eu disse, a não deixar essas alternâncias, essas mudanças, essas variações da vida prejudicar a nossa estabilidade, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Principalmente as alternâncias financeiras, no contexto aqui desse trecho da carta. Percebam que no tempo de Tiago não havia classe média. Ou os irmãos eram muito ricos, ou eles eram muito pobres, né? Não existia classe média. A maioria dos membros da igreja do primeiro século eram de pessoas muito pobres. O que caracterizava a membresia do primeiro século eram muitas pessoas, a maioria pobre. Então haviam aquelas pessoas diaristas que faziam serviço por dia, né? Aqueles que trabalhavam nos campos dos ricos, os órfãos, as viúvas, os soldados, pequenos comerciantes. Esse era o quadro da membresia da igreja do primeiro século, da grande maioria. Claro que também haviam cristãos mais abastados, né, com mais condições financeiras. Então, o diarista, em um dia ele tinha trabalho, no outro dia ele não tinha trabalho nenhum, né? Na época das colheitas ele tinha muito trabalho, mas se viesse uma seca ou uma situação de estiagem, ele ia passar por uma situação bem complicada, não havia trabalho. Então a vida financeira era muito instável, né? Tinha essa instabilidade, era muito volátil. E você pode ver na Bíblia histórias de pessoas que gastaram tudo que tinham ou pouco que tinha com remédios, com médicos. Você tem a viúva que só tinha 2 moedinhas. Mas em compensação você também tem histórias de ricos que se banqueteavam diariamente com banquetes e outras coisas, né? Então o contraste, queridos, era muito rico, o contraste era muito grande, né, entre rico e pobre. E você poderia ser um ou ser outro, né, dentro do cristianismo. Então Tiago ele está escrevendo para cristãos, para pessoas, né, para os cristãos. Então é muito complicado você chegar para um não salvo, né, dizer para ele que ele não pode se abalar diante da miséria que ele está vivendo. Que ele deve, na verdade, se gloriar, se exaltar diante dessa situação. Mas aqui o texto não é para não salvos, não é para pessoas não salvas. Ele está falando para os irmãos em Cristo, pessoas que amam a Deus e que valorizam aquilo que Deus ama. Então, quando nós percebemos que a dor, o sofrimento, a dificuldade financeira, quando nós olhamos assim, que essas coisas acontecem por permissão do nosso Pai, que nos ama e que Ele está permitindo isso para nos forjar a nossa fé, para moldar o nosso caráter, e que se Ele está fazendo isso é porque Ele ama o Filho, né? A Bíblia diz que Deus disciplina ao Filho que ama. Então nós passamos a olhar para essa situação de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Nós conseguimos olhar através do momento agora, através do hoje, através dessa dificuldade. Nós olhamos além. Nós olhamos para o versículo de 1 Coríntios 8:9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre,
por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Nós somos ricos da graça de Deus, né? E essa perspectiva, quando nós olhamos por essa perspectiva, a pessoa vai se alegrar diante da realidade que ela está vivendo. Não vai se alegrar porque chegou em casa, a luz estava cortada. Não é isso. Mas ela vai olhar além, ela vai perceber que ela é rica da graça do Senhor. E mesmo quando as circunstâncias exteriores não são boas, mesmo quando tudo parece um cenário caótico, ela consegue ver através disso. Ela consegue ver mais além. Então nós devemos nos orgulhar. Mas esse orgulho não é um orgulho de arrogância, né? Como diz a sua lição aí, acompanhe comigo. Lá no finalzinho do tópico. Tópico 1. É um orgulho baseado na alegria que ultrapassa esse mundo e olha para as ricas bênçãos celestiais. Por isso que ele diz, de sua elevada posição ou de sua dignidade alcançadas na cruz de Cristo. Então essa elevada posição da primeira versão, ou essa dignidade, a elevada posição é da NVI, foi alcançada na cruz de Cristo. Não é nada material. São bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Então, o de coração mais humilde, o pobre, deve se gloriar ou se alegrar nisso, nessa elevada posição que ele tem, nessa dignidade, nessa honra que ele tem. E segue mais embaixo. Diz assim, acompanharem comigo aí, irmãos, página 17. Finalzinho do tópico 1. Eles poderiam também se alegrar na esperança de que o Senhor transformaria este corpo de humilhação em um corpo de glória. Olha o que diz Filipenses 1:21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, essa humilhação terrena, né, será transformada num corpo glorioso no porvir. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa posição elevada que esperamos. Então, na aplicação, o autor da lição diz assim: você deve saber que por mais que, segundo os padrões do mundo, você seja desfavorecido, ainda assim pode sentir orgulho daquilo que Cristo fez por você na cruz. Você foi chamado para uma posição de exaltação e no final, na eternidade, reinará com Ele. Pobreza não é necessariamente pecado, ou falta de fé, como alguns pregadores falam. Há uma dignidade, há uma posição elevada. Há um caráter reto e santo diante de Deus, de honestidade, de gratidão a Deus, apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Então, eu reitero, a pobreza não é necessariamente pecado ou falta de fé. Pelo contrário, Deus usa a pobreza para provar a nossa fé. No entanto, tem pobreza que é fruto da preguiça mesmo. O cara não quer trabalhar, ou não gosta de trabalhar, e a Bíblia também trata disso. Olha o que diz em Provérbios. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20:13. Provérbios 6, de 9 a 11. Acompanhem comigo, por favor. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe verá como um homem armado.
Então, nem sempre a pobreza é resultado de escolhas erradas ou pecado. Mas podemos perceber também que, às vezes, a pobreza vem por nossa própria escolha mesmo, por nossa preguiça, por nossa desídia, por nossa negligência. Então, o pobre de coração humilde deve alegrar-se na sua dignidade ou na sua posição elevada, como eu já disse, alcançada na cruz de Cristo. Devemos sempre olhar as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais. Olha o que diz em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, irmãos, nas regiões celestiais. Contudo, não é pecado você orar por prosperidade, não é pecado você orar por uma casa mais confortável, não é pecado você orar por um bom concurso ou por uma situação mais favorável do que essa que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma situação bem apertada mesmo, de condição muito difícil. Você pode orar para que o Senhor tire você da situação, mas ainda assim sendo grato a Deus por sua realidade que está vivendo hoje, porque você olha mais além, você olha através da sua necessidade. O problema é quando a gente faz isso, desse pedido, uma prova do amor de Deus, não é? Uma prova do amor de Deus. Tem gente que diz: Senhor, Tu és o Deus do ouro e da prata, então eu não aceito mais essa pobreza. Se daqui para o final do ano eu não enricar, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama mais, então eu vou ficar chateado com o Senhor. Então aí não dá, né, irmãos? Vamos então para o tópico 2 da lição, que diz assim: na riqueza, mantenha o foco na sua posição em Cristo. Versículo 10, só a parte A. Duas versões aí, NVI, que diz: o rico deve orgulhar-se se passar e viver em condição humilde. Em outra versão diz: o rico deve se orgulhar porque é insignificante. Agora o Tiago, percebam que ele faz de forma inversa, ele vai inverter. Como é que eu posso dizer para alguém que aparentemente está acima do bem e do mal financeiramente falando, que ele é insignificante? Que aquela riqueza dele é insignificante? Que a riqueza dele diante da luz da eternidade não significa nada? As pessoas carnais não compreendem isso. Elas se sentem seguras na condição financeira que elas têm. Elas acham que elas estão seguras para o resto da vida em razão do bastante dinheiro que elas têm. Mas nós sabemos que Tiago está falando para os cristãos. Ele diz assim: olha, você deve se gloriar na sua insignificância. Essa sua riqueza não tem valor nenhum à luz da eternidade. Diante dessa riqueza toda não significa nada, é insignificante. A começar que você não vai nem poder levar ela. Não vai para o trono de Deus essa riqueza que você tem. Infelizmente não vai. A traça vai comer, vai comer tudo. Então acompanhe comigo aí o último parágrafo da sua revista. Último parágrafo. Tiago exorta, página 17 ainda. Tiago exorta as pessoas abastadas que podem ser tentadas a colocar sua segurança em seus bens. Essa é uma tentação real, né? Colocar a nossa segurança no que a gente tem, na situação abastada que a gente tem. Então ele diz: cuidado, olha. Lembrando que cada uma delas,
Tiago exorta as pessoas abastadas que podem ser tentadas a colocar sua segurança em seus bens, lembrando a cada uma delas que a perspectiva tem que ser celestial e não terrena, pois nem a condição social, nem o acúmulo de riquezas dão segurança nenhuma para ninguém. Logo, a única coisa na qual poderiam ter orgulho é a própria insignificância e dependência do Senhor. A nossa dependência não está em situação financeira, a nossa dependência está no Senhor. Tópico 3. Não se esqueça que a riqueza é transitória. Versículo 10, B e 11. Diz assim, a parte B, né? Ele está falando aqui do rico, né? Na parte A ele diz, o rico deve se orgulhar porque é insignificante. Aí ele fala no 10b, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Agora observe essa outra versão. Essa outra versão que está projetada aí. Porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca. A sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então a riqueza é como a flor da erva. Lá na região da Palestina, irmãos, né, que compreende hoje ali a parte de Israel, Cisjordânia, a faixa de Gaza, naquela região ali, na primavera, as campinas se revestiam de florzinhas, né? A erva do campo, ela produzia umas florzinhas pequenininhas. Olha só que coisa bonita. Essa erva é a flor da erva do campo. Então, na primavera, você via essas campinas assim, coisa mais linda do mundo. Essas flores de várias cores aí. E essas flores eram muito pequenas. Mas elas duravam muito pouco. Com o sol da Palestina, em 3 ou 4 dias, elas secavam, elas murchavam. Então, a dona de casa da época, ela vinha com seu bornal, com uma espécie de bolsa, né? Pegava aquela erva seca, aquela murcha, e levava para casa e servia de combustível no seu fogão, para fazer alguma coisa ali na cozinha, não é? Então, Tiago compara a riqueza com essa florzinha, com essa erva do campo, que dura muito pouco, que logo passa, que murcha. Ela é transitória. Ela é transitória. Uma hora você pode estar bem abastado, mas o Senhor pode te colocar em uma condição mais humilde, numa condição insignificante, em que você também deve se gloriar e se exaltar. Percebam que essa ilustração que Tiago faz da flor do campo, da erva, da flor da erva do campo, ela se repete muitas vezes na Bíblia, né? Para ilustrar situações de transitoriedade, de algo que é provisório, de algo que é passageiro, né? Então ele ilustra situações semelhantes. Vamos ver o que diz em Isaías 40, de 6 a 8. Acompanhe aí, por favor. Clame e eu pergunto. O que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Antes de ler mais alguns versículos, eu vou pedir aqui para o Tiago Barroso, abre aí em Salmos, deixa aberto aí Salmos
90, Salmo 90, dos 5 ao 6, e Max, 1 Pedro 1, 24. Por favor, Max. 1 Pedro 1, 24, Salmo 90, de 5 a 6. Olha o que diz Salmo 37, 1 e 2. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Essa ilustração de algo passageiro, transitório, que não vai durar muito. O que diz aí, Tiago? Como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã. Mas, à tarde, murcha e seca. 1 Pedro 1, 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Então, a nossa alegria não deve estar nessas coisas incertas. Não há segurança nisso. É transitório, é passageiro, perece, né? Você pode perder muito dinheiro de uma hora para outra. Então, nossa alegria deve estar não deve estar nesses bens terrenos, né? E toda essa crise que o Brasil vem atravessando, e taxa de juros lá em cima, e recessão. Como é que está a nossa fé diante disso? Onde é que está a nossa segurança? Será que nós ficamos amedrontados demais diante desse caos financeiro? Será que nós conseguimos olhar além disso? Será que nós conseguimos ver a nossa realidade e se alegrar no Senhor, não pela realidade em si, de dificuldade, de sofrimento, de dor, mas nessa posição elevada que nós temos, nessa dignidade que nós temos? Nós conseguimos olhar através disso? Então, o que Tiago quer destacar, é exatamente isso. Se a vida for tão incerta, né, se o homem é tão vulnerável como a flor do campo, que logo passa, se a nossa existência é tão perecível, o que acontece com a gente quando a calamidade, quando o desastre chegar? Como é que nós vamos agir de maneira prática? Como nós vamos passar por essa fornalha, né, de purificação durante as provações, que vai medir a nossa perseverança, que vai medir a nossa fé? Então diz que um homem que se prende nessas coisas, que tem essa segurança de coisas terrenas, nos seus patrimônios, ele diz que é um insensato. Ele põe toda a sua confiança nas coisas como riquezas, que pode perder a qualquer momento. O homem sábio, ele põe a sua confiança nas coisas que ele não pode perder. Nós temos uma coisa que nós não podemos perder. E nossa confiança deve estar nisso. O que nós não podemos perder, irmãos? Nossa salvação. Essa maravilhosa bênção celestial que pela graça do Senhor Ele nos concedeu. Então Paulo, ele insiste com os ricos: olha, deixe de confiar naquilo que vocês podem acumular, com o seu poder, com o seu trabalho, né? Compreendam, ele diz, compreendam e admitam a sua própria fraqueza humana, né? Essa coisa insignificante que é a sua riqueza. A sua confiança deve estar em Deus, pois Ele é o único que pode nos dar as coisas que permanecem para sempre. Só Deus pode nos dar coisas que permanecem eternamente. Tudo aqui dessa terra vai passar. Então nós não podemos controlar o futuro, irmãos. Não tem jeito. Às vezes a gente quer tomar as rédeas de Deus
A gente acha que porque está ganhando um pouquinho mais, vai conseguir controlar o futuro, se achando que pode resolver as coisas, porque nós recebemos algo que essas coisas são perecíveis, né? Passam logo. Vamos lá para a aplicação do tópico 3? Antes disso, e não fora de ordem, eu não li a aplicação do tópico 2. Vamos dar uma olhadinha na página 18, logo em cima, aí, parte superior esquerda. Seu emprego, sua condição financeira não são garantia de estabilidade e tranquilidade para o resto da vida. Nós acabamos de falar aqui. Por mais previsível, organizado e prudente que você seja na administração de seus recursos, sua estabilidade e confiança deve estar em Cristo, e o seu sacrifício na cruz deve apontar para a transitoriedade de tudo que é terreno e para a segurança de tudo que é celestial. Tópico 4, não é isso? A aplicação do 3, irmão Lúcio está me lembrando aqui. Obrigado, irmão Lúcio. Vamos lá, aplicação do 3, que foi o que a gente acabou de finalizar aqui. Não é? Se você possui algo que lhe dá uma sensação de segurança, saiba que essa coisa é uma ilusão. As riquezas são como plantas que caem e desaparecem, e os que confiam em tesouros, da mesma forma, repentinamente murcharão em meio aos seus planos. Murcharão com o sol que se levanta e murcha a flor da erva do campo. Tópico 4. Na riqueza ou na pobreza, suporte as provações. Versículo 12 diz assim, irmãos: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então essa é a esperança pela qual nós devemos perseverar, né? E nós vamos receber algo que nunca vai perecer, algo que não vai murchar, algo imarcessível, como diz na lição. Que palavra bonita, né? Imarcessível, aquilo que não murcha. Perceba que o Tiago fala assim, irmãos. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Não entendam mal o Tiago aqui, meus irmãos. Ele não está dizendo que a salvação é pela perseverança. Ele não está dizendo isso, né? Irmãos, a fé genuína, ela vai perseverar. O cristão verdadeiro, ele inevitavelmente vai perseverar. Ele não vai abandonar o Senhor quando lhe tirarem os seus bens, quando lhe tirarem as suas riquezas, quando a situação dele é miserável. Quando um familiar morrer, se a sua família toda morrer num desastre. O cristão verdadeiro, genuíno, ele não vai abandonar o Senhor. Ele vai perseverar. É isso que o Tiago está falando aqui. A provação mostrou que ele é verdadeiramente salvo. Ele foi aprovado. A sua fé foi testada e aprovada. Cristão genuíno. Ele persevera porque ele ama a Deus, pelo que ele é e não pelo que ele pode dar. Percebem? Nós perseveramos pelo que Deus é na nossa vida, não porque Ele pode nos dar. Por isso nós perseveramos. E nós vamos receber a recompensa por isso. Mas Ele não está dizendo aqui que a perseverança, a salvação é pela perseverança, não.
nós inevitavelmente vamos perseverar e vamos receber a coroa da vida. Mas você sabe que existem os convencidos, não é? Não os convertidos. Quando o problema bate à sua porta e ele não consegue vislumbrar uma solução, ou a solução está demorando muito, Deus está demorando a responder, olha, ele cai fora. Ele cai fora. Cadê a perseverança? Lá no meu trabalho, irmãos, eu tenho um exemplo assim. Eu não sei se ele era católico ou amava o Deus cultural, como o pastor fala, mas o fato é que o irmão dele estava muito doente. E ele orou a Deus pedindo que o Senhor curasse o irmão dele. Mas essa não era a vontade de Deus para a vida daquele homem. E o irmão dele morreu. E desde o dia da morte, ele não acredita mais em Deus. Ele se declara ateu. Ele diz que Deus não pode existir. Porque deixou isso acontecer com ele. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, morreu num acidente um cantor sertanejo aí. Como é o nome dele, Max? Isso, tá por dentro, hein, Max? Cristiano Araújo, né? No auge da Espírito Santo, falou para ti? Tiago, né? Então, no auge da sua carreira, no auge da sua fama, ele morre num acidente trágico de carro, né? Parece que o motorista morreu no volante, enfim. E o pai dele foi na televisão e, chorando aos prantos, ele disse assim: me diz se Deus existe. Me diz se Deus existe. A fé genuína persevera. Ele não perseverou. A perseverança é a recompensa. A recompensa da nossa perseverança é a coroa da vida. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, nessa época aqui, irmãos, o que equivale à medalha de ouro hoje era uma coroa de folha, né? É uma coroa de folha, assim. E por isso que Paulo fala aqui à igreja dos Coríntios, olha, as pessoas se esforçam tanto, treinam tanto, né, para ganhar uma coroa de folha que perece, que murcha, no outro dia está murcha. Mas nós fazemos, nós nos esmeramos, nós perseveramos, nós corremos essa corrida cristã para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que dura para sempre. Então, tanto na riqueza quanto na pobreza, são as provações do Senhor. São motivos de provação. E Tiago tenta, nesses 3, 4 versículos, exortar que existem valores que transcendem, que ultrapassam essa situação que você está passando. Mesmo a de riqueza. A riqueza é insignificante. À luz da eternidade, a riqueza é insignificante. Ela perece, ela murcha. Acompanhe comigo na sua revista. Então, ao pobre, tópico 4. O que resta a ele? Segunda oração aí. Na falta de recursos,
os crentes se viam diante da prova, teste, de não desconfiar do suprimento de Deus, achando que talvez fossem merecedores de bens ou condições que não possuíam. De outra banda, os ricos passavam pelo teste de confiar em Deus e não nos seus próprios recursos. A prova do rico era essa: confiar no Senhor e não nos seus próprios recursos. Olha o que diz aí esse comentarista. Que só o pastor sabe dizer o nome dele. Diz aí, pastor. Esse mesmo. Olha o que ele diz, olha que interessante. As provações de Deus têm uma ação niveladora. Quando ela sobrevém ao pobre, ele deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija em possuir riquezas espirituais que não podem ser tiradas. Mas quando vem sobre o rico, olha o que ele diz. Ele também deixa que Deus faça a sua vontade, ele também se regozija, mas ele se regozija que suas riquezas em Cristo não são como aquelas da flor do campo, da erva do campo. As riquezas dele em Cristo não são como as riquezas dele, que vão perecer, que vão murchar. As riquezas do rico em Cristo são imarcessíveis, são permanentes, não murcham. Essa é a riqueza do pobre também. E o texto segue. No entanto, para esses dois grupos de pessoas, as que não cedem na prova, passam no teste e são aprovados, há uma recompensa inestimável. Quem tentar passar pelas provações sem manter o foco em Cristo, ou seja, fiado ou desconfiado por causa de seus recursos materiais, de fato não será feliz, não será bem-aventurado, como diz o versículo 12. Então, aplicação, irmãos. Deus não criou o cristão para a terra, mas para o céu. Assim, independente da sua situação financeira, aquele que experimenta a vida terrena, seu amor a Deus pode ser constante e perseverante, pois ele terá sua recompensa e galardão, a coroa da vida. A perspectiva de ganhar um prêmio tem servido de estímulo para a sua vida de servo? Às vezes a gente se prende muito a esse mundo aqui, não é? Nós esquecemos de olhar a nossa riqueza e o nosso tesouro celestial. Nós queremos tanto ganhar as coisas aqui, e às vezes nós esquecemos. Então ele pergunta, a sua perspectiva de ganhar esse prêmio é um estímulo para a sua vida de servo? Você se alegra, você se regozija na sua salvação? Na coroa que você vai receber? Concluindo então, todo cristão, na conclusão, é desafiado a ter um viver fiel, um viver de servo, seja ele pobre ou rico. O que lhe é pedido é que confie no Senhor, que é o galardoador de seus filhos. A fidelidade e perseverança em meio às provações não devem, no entanto, ser motivadas por um desejo de troca ou recompensa. Isso aqui é muito interessante. A nossa fidelidade ao Senhor, a nossa perseverança, de maneira alguma pode estar ligada a esperar receber algo em troca. Como recompensa aqui, vou ser fiel, vou fazer tudo direitinho, vou dar o dízimo dos centavos, porque o Senhor vai me abençoar. Ele tem que me abençoar. Não é moeda de troca. Quem pensa dessa forma ainda não desenvolveu uma espiritualidade sadia. Mas aqueles que contemplam a herança celestial de maneira correta, para a glória de Deus, contam com uma fonte de sustento espiritual que brota da confiança na promessa de Cristo. Temos perseverado, irmãos? Como está o medidor da nossa fé?
diante das provações. Temos amadurecido, temos passado na prova do Senhor, no cadinho do Senhor. Essa lição foi de muita reflexão para a minha vida, muita mesmo. E a minha oração é que eu consiga pôr em prática tudo que eu aprendi aqui nessa lição. Consiga pôr a minha confiança no Senhor, independente da circunstância que eu esteja passando. E me alegrar na realidade que eu estou vivendo, podendo ver através do momento agora, podendo ver as bênçãos celestiais que o Senhor já preparou para nós. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Pastor? Amém. Muito bom, meus irmãos. Nós ainda temos alguns bons minutos. Eu creio que a gente pode ainda aproveitá-los. Eu queria fazer algumas considerações, mas eu queria franquear a palavra, aproveitar que nós temos o microfone. Se você gostaria de compartilhar algo em especial que essa lição trouxe, irmãos, porque quando nós falamos sobre o tema da nossa EBD em Tiago, eu avisei que junto com Provérbios, esse é o livro que você menos precisa de explicação. Tiago e Provérbios é aquela cruzada de direita que se você disser não entendi, está mais para dizer eu não quis entender o que ele está dizendo, né? Então, antes de franquear a palavra, vou pedir aos irmãos que fiquem atentos com o microfone. Eu quero fazer aqui um amarrado, meus irmãos, no ponto de que o irmão Rendel falou com muita propriedade dos extremos sociais que se vivia naquela época. Daí você já começa a entender por que os saduceus e fariseus eram tão agarrados à sua posição, porque a alternativa era ir para o povão. Eles eram satisfatoriamente sustentados pelo templo, uma vez inclusive que eles mesmos administravam os recursos do templo, né? Então aí fica fácil. E deixando os seus postos, perdendo a sua posição, eles saíam da nata e ia para o soro, né? Ia ser para o povão novamente que não tinha tantos recursos assim. Mas nós estamos, irmãos, em um mundo diferente. Um mundo em que uma enorme parte da população está nessa classe média baixa, classe média alta, e tem aqueles 1% que a gente costuma falar, né, que estão lá em cima, geralmente na lista do Odebrecht, mas esse já é outro assunto. Mas aquele 1% que está muito, muito acima do que a gente ganha. E a prova de que nós vivemos um mundo de descontentamento é que você pega aquele sujeito que, né, ganhava aí seus 3, 4, 5, 6 mil, não importa, aí no seu emprego normal, aí ele vence uma eleição. Daí a um ano ele está embolsando 1 milhão, 2 milhões de forma ilícita. E era o camarada que antes criticava quem fazia isso. Vocês têm acompanhado notícias, quase 2 mil candidatos, eu não lembro quantos candidatos nós tivemos na última eleição, era muito mais do que isso, mas 2 mil deles, para garantir uma forte base quando fossem eleitos, se misturaram com corrupção. 1.800 e alguma coisa, não chega a 2 mil não. Qual é o meu ponto aqui, irmãos? Não é ficar falando de política na IBD. É que essas pessoas eram aí você. Alguns deles estavam sentados em bancos de EBD antes de se candidatarem a alguma coisa. Não se iluda, não. E outros que não fossem evangélicos eram faladores das virtudes e da ética que se devia ter nas suas determinadas profissões. E aí, quando a oportunidade se apresentou, diz o ditado que a oportunidade faz o ladrão, né? Eles entraram na mesma corrupção que eles criticavam. O que isso fala, irmão, sobre a natureza humana? O que isso fala sobre a nossa natureza? Então, fazendo um elo com os dois extremos apresentados no texto de Tiago, isso fala sobre tudo aquilo na nossa vida. A minha falta de recursos e a minha abundância de recursos, as duas somam-se, as duas situações somam-se ao meu orgulho e podem ou não ser a minha ruína. Quando eu não tenho recurso, irmãos, a minha tendência pecaminosa
é tentar de todas as maneiras resolver aquela questão, resolver aquele problema. Aí você vai da pessoa que se acaba de trabalhar até a pessoa que recorre à bandidagem. Ele faz porque ele está achando que não tem condição de suprir o seu recurso, então ele vai para alguma coisa que facilite a sua vida. Ou alguma coisa que vai comprometer totalmente a sua vida, vai trabalhar, vai se acabar e vai negligenciar a família, vida espiritual. No outro extremo apresentado, você tem aquele que tem recursos demais. Eu me lembro que, já dei esse exemplo aos irmãos algumas vezes, que nós tínhamos uma pessoa do nosso relacionamento que ganhava muitíssimo bem, a esposa dele também muitíssimo bem. Você tem uma ideia, eles construíram a casa deles com praticamente pouco recurso da Caixa Econômica, quase tudo do seu próprio ganho. E eu, de vez em quando, conversava com ele sobre algumas questões, e uma delas era o culto de oração. Nunca aparecia. Nunca. Até que a doença bateu na sua porta. É o controle que o irmão Rendel acabou de dizer. Você não tem controle sobre a doença. Pode ter o dinheiro que for no banco. Até que a doença bateu na porta. E séria. Como uma bomba relógio, que podia não acontecer nada ou podia estourar. Preciso dizer para vocês que ele virou rato de culto de oração? Toda sexta-feira estava lá. Religiosamente. Por mais de meses. Até que a bomba relógio foi desarmada. Adivinha quem sumiu do culto de oração? Isso, irmãos, é um retrato do nosso orgulho. Agora eu não preciso mais, agora está tudo sob controle. Agora minha vida voltou a essa coisinha perfeita que era antes. Outra coisa que eu quero salientar, irmãos, como irmão Rendel, eu meditei muito essa semana sobre isso aqui. Nós somos um poço de descontentamento, ao contrário do que está ensinado em Filipenses capítulo 4. Você ganha um salário mínimo, aí você não quer um emprego que pague 2. Aí você vai para o terceiro, quarto, quinto, ou sexto, ou sétimo salário. A realidade, irmãos, é que nós vivemos no muito menos recursos que nós temos. Aquela frase que eu compartilhei com os irmãos há uns meses, quase um ano atrás, que perguntaram a um dos maiores homens mais ricos dos Estados Unidos, que tinha literalmente centenas e centenas de milhões na época, isso muito tempo atrás. Quanto dinheiro mais você precisa? Qual foi a resposta dele, irmãos? Só um pouco mais. Que homem materialista. Será? Se ele perguntasse hoje sobre o seu salário, seu salário está bom? Quanto é que você precisa? Não, pastor, só um pouco mais. Irmãos, nós vivemos em uma tensão em que, sim, talvez mais R$500 no seu salário, você podia dizer, poxa, agora eu vou poder botar meu filho naquele curso de inglês que eu tanto queria. Ou eu poderia dizer, mais R$500 eu vou poder fazer aquele plano de saúde do meu filho que ele não está tendo, e eu gostaria que ele tivesse. A questão de Tiago não é se você ganha pouco ou ganha mal. Ou, desculpa, ganha pouco ou ganha bem. Ganha mal ou ganha bem. Esse não é o ponto. O ponto é como você lida com isso. Não, pastor, mas quando eu melhorar, aí eu vou ser dizimista, aí eu vou ser ofertante. Deus está para ver a oferta de missões que eu vou dar quando eu passar no concurso. Meu irmão, você não vai dar. Escreva. Está gravado, 21 de maio, volta lá e ouça essa profecia de novo. Você não vai dar, porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. E não sou eu que estou dizendo, não, você sabe que disse isso. Então, o alerta de Tiago, irmãos, é extremamente relevante. É um alerta sobre contentamento. Porque em qualquer faixa salarial que nós estejamos, e nós temos nossa igreja,
diversas faixas salariais. Detalhe, nós não temos ninguém que se classificaria como pobre. Não temos também ninguém que se classificaria como rico. Nós estamos todos naquela faixa lá da população que, diga-se de passagem, no Brasil, que é quem realmente sustenta o Brasil. O pobre é sustentado pelo governo, o rico se esquiva do governo. Nós estamos naquela faixa que paga mais imposto de renda, que é mais penalizado pelos impostos. E dentro dessa faixa, meu irmão, independente se você está aqui, ou se você está aqui, você está aqui, não importa. O que Deus quer que nós possamos meditar como igreja é como eu estou lidando diante do Senhor com aquilo que eu ganho. Irmãos, não ache que você está aqui ouvindo a palavra de um grande mestre das finanças e palestrante de como lidar com as suas finanças. Irmãos, uma das coisas que eu lido é com o inesperado, e sempre trato isso diante de Deus. Mês passado, a placa da máquina de lavar queimou, R$480. 2, 3 dias atrás, eu pedi, faz um pouquinho mais de tempo, o cabo da chupeta, porque eu fui ligar o farol do carro para o rapaz trabalhar lá na varanda, e a bateria foi embora rapidinho. Eu já vi que a bateria tem mais um mês aí, são mais 300 e lá vai pedrada. E toda vez que eu tenho essa visitinha no meu orçamento do inesperado, lá vou eu pedir perdão a Deus, porque minha primeira reação é: não, esse dinheiro aqui eu já ia comprar de pirulito, não, vai faltar pirulito agora, porque geralmente, irmãos, eu estava planejando com uma coisa que não era essencial, que podia esperar. Eu não estava planejando, não, esse dinheiro aqui eu ia finalmente fazer aquele tratamento, não era não. Era para alguma coisa que não é errada, mas não era essencial. Eu estava guardando para minhas férias, ok, importante, mas não é essencial. Mas não posso ficar sem a bateria do meu carro, não posso ficar sem a minha máquina de lavar funcionando. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a gente precisa ter uma análise das nossas finanças de uma maneira piedosa. Eu preciso. O cenário financeiro da nossa igreja prova que nós precisamos. Eu, por curiosidade, eu participo com diversos pastores em em grupos, né? E eu fiz uma pesquisa com aqueles que estão no interior do Nordeste. Lá sim, tem gente pobre. Alguns que estão no interior do Centro-Oeste, Minas, lugares difíceis, gente que está implantando igreja com 10, 12 membros. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, aqui, como os pentecostais falam, é forte. Nós temos sido uma igreja preocupadamente ameaçada pela avareza. Tome essa palavra se ela cabe para você, de forma preocupante. O que é avareza, irmãos? Avareza é: eu amo tanto meu dinheiro que eu preciso estar juntinho dele. Eu não posso me desprender dele. Caso contrário, sabe lá o que vai acontecer. E aí, o que acontece? Eu troco a dependência de Deus, a qual o Tiago está nos falando aqui, a dependência do Evangelho, da cruz, da minha posição em Cristo, eu troco pela minha conta bancária, pela segurança que ela me dá. Essa lição, meus irmãos, essa semana foi, aliás, semana passada também, retrasada também, até na introdução do irmão Cédric foi, semana que vem não vai ser diferente. Porque, como eu disse, Tiago, tem uma expressão em inglês que diz que ele não faz prisioneiros, mata todo mundo. Não poupa ninguém. Realmente muito confrontadora, né, de colocar a realidade diante de nós. Eu tenho uma tese, meus irmãos, que Tiago perdeu tanto tempo, no mínimo 33 anos, né? Que poderia ter aproveitado Jesus assim. Já pensou você? Mas eu acho que Tiago cresceu meio frustrado. Você ser irmão mais novo de Jesus não deve ser fácil. Você ser irmão mais novo de um irmão que erra já não é fácil. Ser irmão mais novo de Jesus
Às vezes, quando José e Maria deviam dar uma vacilada, porque não é uma coisa boa, dizendo assim, ó, Tiago, José, por que vocês não fazem como Jesus? Jesus. Sabe como é que é aquelas coisas, quando o pai e mãe comparam você com o irmão mais velho, você fica... Eu não sei, meus irmãos, porque eu sou o irmão mais velho, né? Mas isso é péssimo. Mas José e Maria eram pecadores, né? Não importa o que a Igreja Católica diz, eram pecadores. Ser irmão de Jesus, mais novo, não devia ser fácil. Então ele deve ter perdido 33 anos da sua vida quando ele finalmente entende quem é Jesus. Acho que agora ele está querendo pegar o tempo perdido. E numa epístola só ele sai dando bordoado para todo lado. Alguém gostaria de compartilhar brevemente, irmãos, alguma coisa que essa semana, dessa lição 3, Deus chamou a sua atenção, particularmente, que possa complementar aqui o nosso estudo? Tem que ser rápido, senão a gravação vai ficar aí... Levante a mão aí, o Tiago Menor vai levar para você. No caso dele é menor de idade, menor de estatura mesmo, em relação a outro. Ninguém vai falar? O estudo foi muito ruim, o pessoal foi muito bom e o pessoal está envergonhado, Renta, de falar agora. Quem é? A irmã Marcela lá, acolá. Muito bem, a irmã Marcela vai falar. Mais alguém depois dela, irmão? Já levante a sua mão, já. O Rendel vai falar. Mais alguém? Ah, o Tiago está aí, agora que eu vi o outro Tiago, Lázaro está aí. Mas pode falar, Marcela. Pode falar. Estou no fundão porque as costas já não aguentam mais as cadeiras. Então, eu louvo a Deus porque nós estamos no lugar, eu queria contribuir com isso, quando nós somos levados a entender que Deus é Deus no sim e no não. Então, na hora que o irmão ainda estava falando, finalizando a lição, isso me trouxe a lembrança de quando o pastor Renato Vaz veio aqui em Boa Vista, na nossa primeira conferência, ele colocou um testemunho muito lindo de uma senhora que estava no fundo de uma rede, não sei se era rede ou era uma cabana em Haiti, no Haiti, quando ele foi fazer uma visita, e ele ouviu de longe aquela mulher cantando, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, né? Temor não há. Então, ele disse assim que foi um testemunho muito grande para ele, quando ele viu aquela situação de destruição naquele país e viu aquela mulher, uma senhora, numa situação de fome e desespero, e ela dizendo, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aquilo me edificou muito. E essa é a visão da eternidade. Essa é a visão de eu estar com dinheiro, sem dinheiro, com uma condição boa, com uma condição ruim, com minha família ou sem minha família, eu creio na eternidade. E essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa perseverança. Não entendemos algumas coisas que passamos aqui, mas eu louvo a Deus porque nós temos sido levados a esse entendimento diariamente aqui na igreja. Entender o sim e o não de Deus, compreender que nós não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos do céu, e que nós temos que compreender a soberania de Deus. Levados a entender Romanos 9, todas as pregações. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus ele faz o que Ele quer, com quem quer e na hora que Ele quer. E nós somos lembrados disso eternamente no nosso devocional. Por isso que o pastor muitas vezes diz assim, eu falo a mesma coisa, eu volto para a mesma coisa o tempo todo. O Evangelho é simples. É crer que Deus é soberano e que eu sou apenas escolhido por Ele, pela sua graça e misericórdia, e que eu tenho que olhar para a eternidade. Então, isso é que nos edifica, isso que me trouxe essa semana, e eu louvo a Deus por isso, porque nós temos um entendimento correto, e eu peço a Ele que me ajude a viver isso diariamente. Na hora da dificuldade, na hora da luta, viver isso, porque é isso que Ele quer. Não entender apenas e sermos levados a compreender isso, mas viver, né? Mostrar realmente diante das pessoas aquilo que nós realmente estamos aprendendo de forma correta, e louvado seja Deus por tudo isso. Amém. Depois do Rendel, alguém? Porque eu vou passar esse microfone para ele. Alguém depois do Rendel?
Mais um corajoso aí, gostaria de compartilhar sobre aquilo que Deus falou à sua vida durante essa semana, nesse estudo. Partindo do princípio que você fez o estudo. Ok. Enquanto o senhor falava, eu lembrei de uma situação que eu presenciei. Eu estava alguns anos atrás com a Glaucia no congresso em São Paulo, e o organizador desse congresso, ele era um empresário muito bem sucedido. Ele tinha bastante dinheiro, né? E ele era um dos organizadores e financiadores desse congresso. E em determinado momento, eu compreendendo agora o que o Tiago disse, dessa percepção nova que nós devemos ter daquilo que nós temos, do que nós temos passado. Ele dizia assim, que o dízimo dele era de 90% e ele ficava com 10%. Nesse sentido, a gente vê essa percepção, né, de que ele via além. Ele sabia que aquela riqueza toda que ele tinha era passageira, podia acabar de uma hora para outra, e ele não colocava a sua confiança naquilo. E ele perguntava, por que você dá 90%? Eu falei, eu só preciso de 10%. 10% para mim é o suficiente, eu vivo muito bem. Então, ele empregava todos os seus recursos na obra do Senhor, e com esse desapego, né, com essa perspectiva, com essa visão através que ele tinha dessa percepção nova que só o cristão pode ter. Né? Com certeza ele se inspirou no exemplo de dois homens cristãos, né, já do passado. Bem, um do passado, outro ainda está vivo. Um é o dono original das fábricas Colgate, que fazia a mesma coisa, e o outro, que ainda é vivo, pelo menos era até 2 anos atrás, que é o autor do livro Deus é o dono do meu negócio. Né? Ele fez a mesma coisa, ele criou uma fundação, ele queria fazer Deus sócio dele, então ele criou uma fundação, transferiu a maior parte da propriedade, a propriedade majoritária das empresas dele, que era uma empresa de plásticos, né, de comportas e etc., de plástico, para essa fundação, ou seja, para Deus, de certa forma, e ficou com a menor parte. Né? E você pode dizer assim, pastor, é fácil, né? Quando tu ganha 30 milhões por mês, tu dá 90% e ficar com 3%, será que é tão fácil assim, irmão? Se fosse fácil, todo crente rico faria. Se fosse tão fácil assim. É aquilo que Tiago está falando. Quanto mais você tem, a sua tendência é se agarrar àquilo, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer, e não é tão simples assim. Nós temos vários exemplos, irmãos, de como lidar com o nosso orçamento de uma maneira que glorifique mais a Deus e que também nos ajude a estar preparados para uma eventualidade. Para nós que não estamos nessa faixa do exemplo que o irmão Rendel deu, um exemplo que eu aprendi e eu tenho perseguido há muito tempo, e não é fácil, é você viver apenas com 70% daquilo que você ganha. Como é que essas pessoas fazem? Elas dizimam, elas guardam 20%, e vive com os outros 70%. Elas adequam a sua vida a esses 70%. Assim, se você tem uma eventualidade, uma enfermidade, alguma coisa, você tem uma reserva a qual você, numa real emergência, você pode recorrer. Eu tenho muita dificuldade com poupança. A poupança tem uma liquidez que com uma passada de cartão você usufrui aquilo. Eu faço isso com fundo de pensão. Você pode fazer com outra coisa que você achar pertinente. O ponto aqui, meus irmãos, é que ninguém sabe o que pode acontecer na nossa trajetória. E muitas vezes você precisa de um recurso que você não tem. E é importante ser sábio nesse sentido também. E eu também quero destacar aquilo que foi falado na lição. Hoje nós vivemos, irmãos, especialmente para aqueles que foram explorados por igrejas geralmente neopentecostais, nós vemos uma campanha flagrante contra a palavra ou a prática do dízimo. Então, alguns, inclusive, recorrem ao absurdo de não entender a situação socioeconômica do Antigo Testamento e falar que dízimo era colheita, era gado, era
eram víveres, né? E coisas da agricultura que eram dados para o templo. Ia ser muito complicado se alguém chegasse aqui com uma ovelha, com um bode, com um bezerro, com um caminhão de abóbora. Eu não sei bem o que a igreja ia fazer com isso. Então, a ideia por trás disso é que não tem mais aplicação para hoje. Então, realmente, se você for para a lei morre em Cristo. E a aplicação do dízimo, que era para o sustento de um templo, o qual não existe mais hoje, e o sustento de um sacerdócio, o qual não existe mais hoje, e era algo que Deus retribuía com prosperidade para a nação, eu não entendo que seja alguma coisa especificamente para o indivíduo, e também não existe hoje. Mas nós defendemos e praticamos o dízimo como um princípio válido e voluntário de oferta para o cristão hoje, uma vez que ele precede a lei. Você já encontra a prática do dízimo lá na vida de Abraão, que não tem nada a ver com a lei. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, se é voluntário e não vai me trazer nada de volta, por que eu devo dizimar? Por que eu devo ofertar? Por que eu devo contribuir na obra? Eu vou lhe dar uma razão, meus irmãos, que me motiva muito prática. Há 100 e tantos anos atrás, alguns missionários chegaram no interior do Rio de Janeiro, numa fazenda, pregando o evangelho. E aquele que era ou seria o meu bisavô se converteu. Esses irmãos americanos chegaram ao interior do Rio de Janeiro, naquela fazenda, para pregar o evangelho, porque irmãos em Cristo, de igrejas batistas nos Estados Unidos, dizimaram para sustentar aquela obra local e ofertaram para enviar missionários, no caso aí, para o Brasil. Então você vê, meus irmãos, o que nós estamos fazendo é perpetuar ou ajudar o sustento da obra que tem nos abençoado de forma local e que tem investido. Nós temos 5 casais de missionários. Um dia nós vamos chegar na eternidade, meus irmãos, nós vamos conversar com um irmão. Eu não sei se nós vamos manter nossos traços étnicos na eternidade, né? Mas vamos supor que sim, a gente vai encontrar um irmão assim. Você é índio, né? Onde você morava lá na terra? Eu morava no Alto Mucajaí. Você já sabe onde eu vou, né? Alto Mucajaí? Nós tínhamos um casal de missionários no Alto Mucajaí, o André e a Juliana. Sim, foram eles que me alcançaram para Cristo. Meus irmãos, este é uma conversa real que irá acontecer na eternidade. Você vai ter todo o tempo do mundo para encontrar todo mundo que o seu testemunho, que a sua pregação e o seu investimento na obra ajudou a alcançar. Ou eu estou aqui inventando alguma coisa surreal? Não é não. Você vai encontrar gente que vai dizer assim, lá na terra eu morava em Portugal. Em Portugal? Era numa igreja reformada? Sim, uma igreja reformada ali, pastor Pedro. Nós tínhamos na nossa igreja tinha um missionário chamado Pedro. Eu fui alcançado em Cristo em Passo Fundo. Nós tínhamos outro Pedro em Passo Fundo. Eu fui alcançado por Cristo em Moçambique, pastor Aurino. Assim, meus irmãos, em cada um desses casos, você não sabe o que a sua oferta tem feito, o que você tem investido. Você sabe pelo menos o que ela tem feito aqui de forma local. Um orçamento equilibrado sempre vai contemplar segurança para a minha família e investimento na obra de Deus. E vai trazer sempre glória ao nome do Senhor. E isso, meus amados, pouco importa em qual situação de que Tiago trata aqui, eu e você estejamos. Eu me lembro de uma época, meus irmãos, há muitos e muitos anos atrás, graças a Deus, que nós estávamos com a faixa de 80% da igreja atolado em dívidas. 80% da igreja. E nós fizemos um trabalho de aconselhamento e ao mesmo tempo de saneamento, praticamente casal por casal. Foi nessa época que nós começamos a colocar no boletim aquela última sessão que você tem lá, de mordomia. Para quem não conhece o termo de mordomia bíblica, meus irmãos, é como que eu, como mordomo de Cristo, administro os 100% que Ele tem me dado. Isso que é mordomia, não é mordomia lá dos políticos não, viu? É mordomia de ser mordomo, de cuidar, ser administrador de algo do nosso Senhor, ok? Foi aí que nós começamos a colocar aqueles textos sobre mordomia que eu todo ano renovo, são 52 conselhos.
Nós voltamos para o primeiro, sempre que passa pelo 52. E graças a Deus, meus irmãos, aquele quadro foi revertido no espaço de 6 a 8 meses. Mas foi, irmãos, com muito sacrifício. Cartões de crédito cortados. Teve gente que devolveu o carro para se livrar do financiamento. Muita negociação em banco. Mas tudo isso, todos, pelo menos que eu conversei na época, reconheceram que nasceu onde? De um descontentamento com a vida que Deus havia dado a eles. E aí eles estavam sendo o quê? Ou nós estávamos sendo reprovados, como o Tiago fala aqui, né, no versículo 12, na aprovação. Que nós possamos, irmãos, como igreja, crescer também nessa área. Porque eu não sei você, mas uma das coisas que inclusive mais traz tensão dentro de um casamento são dívidas e dificuldades financeiras. São casais que não conseguem falar a mesma língua na administração dos seus bens. Fica aqui mais uma dica para os solteiros. Em que um tem prioridades e o outro tem outras. Em que um gasta de uma maneira que o outro acha que não dá. E aí é uma tensão que vai aumentando e muitas vezes causa enormes problemas. Mais alguém essa manhã? Senão a gente pode encerrar por aqui. Acho que o pessoal não veio preparado para falar, Renzo, só você. Muito bem. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Vamos orar? E nessa última oração, eu queria que nós orássemos pela nossa vida financeira. Talvez você esteja aqui essa manhã e você está dizendo, pastor, está tudo maravilhoso lá em casa. Ótimo. Que bom. Então, ore pelo seu irmão que está ao seu lado. Vai que não está. Mas se não estiver, também ore da mesma maneira. E eu queria, irmãos, que, como uma carona por esta oração, pela nossa vida financeira, que nós orássemos pela nossa igreja. Nós estamos, irmãos, aproximadamente na metade do ano. Quase lá, né? Falta um mêsinho só, a gente já chega no 6º mês. Nós temos alvos para a nossa igreja. E sim, Deus é dono de todo ouro e toda prata. Não precisa você me ensinar isso, nem eu ensinar vocês. Mas esses recursos do Senhor, meus irmãos, não estão nas mãos do governo. Nós não recebemos um centavo. Não está nas mãos da denominação. Nós não recebemos um centavo da denominação. Não está nas mãos de gente de fora do reino. Não recebemos dinheiro de descrentes. Os recursos do reino estão com os súditos do reino. E esses súditos somos eu e vocês. Vamos orar nesse instante, meu irmão, que seja um momento seu de consagração e de decisões, resoluções diante do Senhor. Quanto à sua vida financeira, quanto à administração dos seus bens, e também sobre a forma como você tem investido na obra do Senhor. Oremos. Deus querido, nós queremos agradecer nesta manhã pela Tua palavra ministrada pelo Teu servo, agradecer pela vida dele, pelo tempo que ele investiu, tempo que ele dedicou a preparar-se para esta manhã, que o Senhor possa recompensá-lo conforme a Tua infinita graça. E nós queremos orar, ó Deus, pelo reflexo que essa mensagem tem na nossa vida. E como, ó Deus, ela confronta a forma como nós lidamos com a realidade financeira que o Senhor soberanamente tem colocado para nós. Ó Deus, como é difícil repetir as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4. Aprendi a viver bem em toda situação. Sei ter muito e sei passar necessidade. Aprendi o segredo do contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos, ó Deus, casais, famílias, solteiros,
colocar, ó Deus, o nosso orçamento diante do Senhor, nossa planilha. E reconhecer onde temos tomado decisões fora da Tua vontade. Reconhecer, ó Deus, aqueles gastos que não são aquilo que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos, ó Deus, também olhar para como temos usado aquilo que o Senhor tem nos dado para ajudar o nosso próximo. Se temos ou não estendido a mão ao necessitado. Se temos praticado uma justiça graciosa. E se nós temos também investido a contento na igreja que o Senhor tem nos colocado, neste local, ó Deus, onde o Senhor tem nos abençoado, tem nos falado pela Tua palavra, tem confrontado as nossas vidas, e como temos, ó Deus, participado da Tua obra missionária. Como temos, ó Deus, feito dentro da nossa possibilidade o possível mesmo, para dar tranquilidade aos irmãos que nós temos nos alegrado de chamar como nossos missionários. Aproveitamos para orar, ó Deus, por todas as igrejas que participam junto conosco do sustento dessas 5 famílias. Que nenhuma delas, ó Deus, largue mão das cordas, mas possam se manter leais ao compromisso assumido, não por uma diretoria, mas por cada membro, para que os nossos irmãos, ó Deus, não passem nenhuma necessidade no campo missionário, longe das suas cidades natais, longe, ó Deus, das suas famílias, das suas igrejas, mas que eles possam saber que eles podem contar com a comunidade Batista Videira, que eles podem contar com as demais igrejas que os têm sustentado. Abençoa, Deus, o nosso domingo, o resto dele que temos pela frente, nosso culto desta noite. Que possamos continuar respondendo ao compromisso que temos com esta igreja, com a nossa presença, com o nosso ministério, com o nosso serviço. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.